Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o cientista político Marcelo Bastos. Eu quero primeiro, professor Marcelo, agradecer a sua vinda aqui mais uma vez no nosso programa, como sempre, se colocando à disposição, e eu perguntaria de cara, vamos falar de reforma eleitoral, fim das coligações, quem ganha e quem perde com isso, professor? Primeiramente, é um prazer renovado estar aqui no programa Personalidades, eu já estive aqui por diversas vezes, e a reforma eleitoral tem ganhos e perdas. E o grande perdedor, principalmente nessa reforma, são os partidos pequenos. Porque com o fim das coligações, que se manteve na eleição de 2020, as coligações já não existiam mais em 2020, e agora para o pleito de 2022, as coligações também não vai ter. Então isso vai ter uma perda, vai complicar muito para os partidos pequenos. E aí, tanto se fala na federação partidária, professor, quando eu estava, pessoal de casa, lendo, eu digo, federação partidária, eu confesso que não entendi o que seria isso, professor. Olha, federação partidária é um modelo que foi implantado agora com a reforma eleitoral, que na verdade é uma coligação, um pouco diferente dessa coligação que a gente tinha até 2018. Porque a coligação que a gente tinha até 2018 era montada para aquele pleito, para aquela eleição. A federação não, os partidos se juntam, vira naquele momento um partido único e eles têm que permanecer juntos durante 4 anos. Então, por exemplo, se faz uma federação partidária agora, vamos imaginar que junte PSOL, Rede e o PCdoB. Eles terão que estar juntos de 2022 até o pleito de 2026, são 4 anos. De cima, quer dizer, eles têm que estar unidos para presidente até as eleições locais. Então vamos imaginar que o PCdoB, o Rede e o PSOL se juntem nessa federação partidária. Se eles apoiam, vamos imaginar o Lula para presidente, aqui eles têm que estar coligados na mesma situação, a mesma coligação de lá de cima tem que ser aqui a nível estadual. E aí, no caso de um desses partidos querendo sair dessa aliança, ele fica durante 4 anos eles estão engessados exatamente nessa federação. E aí, professor... Eles viram um partido momentâneo durante 4 anos. E pode acontecer, você acredita, claro, e aí trazendo um pouco, saindo um pouco dessa questão eleitoral, isso que nós conversamos agora pode acontecer aqui em Alagoas? Você acredita, diante do cenário que você conhece, da política nossa, você acha que 4 partidos, 5 partidos, dentro desse processo, dessa aliança, passaria 4 anos juntos? Para vingar a federação não é local, tem que ser uma junção a nível nacional. Então vamos imaginar, se o PSOL ele faz uma federação com o PT, o Guilherme Boulos não pode ser candidato a presidente, já que o Lula é candidato. Então eles não podem ter 2 candidatos, porque se eles fazem uma federação, tem que apoiar o mesmo candidato. E aqui também, a nível de Estado, eles têm que apoiar o mesmo candidato ao governo. Então, é complicado, mas para os partidos pequenos sobreviverem, é uma alternativa, porque eles vão juntar força. Junta aqui, vamos imaginar, para deputado federal. Eles fazem uma federação a nível nacional. Junta PT, PSOL e a Rede, vamos imaginar. Então, todos eles vão juntar votos como se fosse uma coligação. Então, é muito mais forte do que ele sair sozinho. Para você ter ideia, vou dar um exemplo aqui que é muito importante. Quando a gente não tinha coligação agora em 2020, para um partido ele poderia lançar para vereador das 25 vagas, 38 candidatos. Um partido sozinho. Agora, com a reforma eleitoral para 2022, o que é que vai acontecer? Das 27 vagas que a gente tem na Assembleia dos Deputados, se fosse pela regra de 2020, eles poderiam ter 41 candidatos, vamos imaginar, o MDB poderia ter 41 candidatos disputando as 27 vagas. Com a regra que foi estabelecida nessa reforma eleitoral agora de setembro, eles só podem ter 28 candidatos disputando as 27 vagas, ou seja, é o número de vagas mais um. Deputado federal, você teria que, se fosse pela regra anterior, de 2020, você teria que ter 13 candidatos daquele partido disputando as 9 vagas para deputado federal. Com a nova regra para 2022, você tem que ter o quê? 10 candidatos a deputado federal de um partido disputando as 9 vagas. Então você perde aí 4. Ora, não tem a coligação, ainda reduz o número de candidatos. Fica muito complicado, principalmente para os partidos pequenos. Exatamente. O que deixa a gente particularmente sentir é que
beneficiou ainda mais quem está no poder. Você concorda com isso? Porque quem está no poder tem a máquina, Exato. Quem tem mandato, tem visibilidade, que ele vive o tempo inteiro, nas discussões da própria Assembleia, na Câmara Federal, no Congresso Nacional como tudo. Quem não está, para construir esse nome não é fácil. É verdade. Né? Porque ele tem pouco tempo no horário político, ele tem menos verba eleitoral, que no caso seria o fundo partidário e o fundo eleitoral, na verdade, e ele não tem a mesma estrutura que tem e também não tem os mesmos candidatos com a densidade eleitoral que tem os partidos maiores. Professor, como é que fica a questão da cláusula de barreira? Que é uma coisa que a gente sempre, né, das vezes que o senhor veio aqui, a gente discutiu bastante isso. E agora, com a reforma eleitoral, eu acredito que vai modificar, principalmente, como você sempre, né, muito bem fala, a questão dos partidos pequenos, né? A cláusula de barreira mudou em relação a 2020, porque na cláusula de barreira de 2020, o partido tem que ter 8% da eleição a nível nacional e ainda em 9 estados. Aí ele teria que fazer em torno de 9 deputados federais, um partido para ele poder ter o fundo eleitoral, para ele poder ter o fundo partidário, para ele ter tempo na TV. Agora, em 2022, como é que vai acontecer? Um partido tem que ter, se ele não criar uma federação, ele tem que ter 2% do eleitorado nacional, certo? Distribuído em 9 estados. Resumindo, ele tem que eleger 11 deputados federais para que ele possa ter o fundo eleitoral, o fundo partidário e o tempo de TV. Se um partido não conseguir isso, ele vai desaparecer, muito provável, porque se ele tem fundo eleitoral, que é para usar na campanha, fundo partidário, que é para manter a subsistência do partido, a sobrevivência do partido, e ele não tem mais o horário político que ele pode lançar e vender as propostas do partido, fica muito complicado o cenário para esse partido nessa eleição. Diante do que o senhor está falando, eu acredito que essa reforma eleitoral, ela elitizou ainda mais as campanhas, professor. Com a federação partidária, foi uma forma que os congressistas entenderam de tentar fazer com que esses partidos pequenos sobrevivam, porque pode juntar, vamos imaginar, o PSOL, a Rede, o PCdoB, formam um partido único durante 4 anos e tem uma possibilidade, porque junta a força, consequentemente, eles podem sobreviver via a federação. Mas tem outra possibilidade também. Mesmo que um partido não atinja o quociente eleitoral, né, pode ter a sobra de vagas, naquela nova regra que é 80 partido, 20% candidato. Como seria isso? O que seria o quociente eleitoral? É que o partido precisa para eleger o primeiro candidato. Então vamos imaginar, aqui em Alagoas, hipoteticamente, que para eleger um partido eleger um deputado federal, ele teria, vamos imaginar, que ter 100 mil votos válidos, 100 mil votos. Né? Ora, mas vamos imaginar que um partido não atingiu os 100 mil votos. Se ele não atingiu os 100 mil votos, ele não ia eleger ninguém, como aconteceu nas eleições agora de 2018 para deputado federal. Por exemplo, a Luísa Helena, ela teve 56, 53 mil votos para deputada federal, mas naquela eleição era 80 mil o quociente eleitoral. Então ela não conseguiu. Então, obviamente, ela não se elegeu. E não teve sobra de vagas. Então vamos imaginar que de 9 vagas para deputado federal, a gente tenha direto pelo quociente eleitoral 6 eleitos pelo processo direto. Sobraram 3 vagas. Então o partido, mesmo que ele não atinja os 100 mil, que fosse o colégio eleitoral, o que fosse o quociente eleitoral, mas se ele tiver 80% desses 100 mil, ou seja, 80 mil votos, todos os candidatos daquele partido tivessem 80 mil votos, e um candidato daquele partido tivesse 20% daquele total de 100, que seria 20 mil, um deputado federal pode se eleger com sobra de vagas com 20 mil votos. Com sobra de vagas. Com sobra de vagas. Que aconteceu na eleição agora de 2020. Nós temos aí o doutor Valmir, do PT, que teve 1.600 votos. Teve gente que teve mais de 4 mil votos, não foi eleito vereador em Maceió, e ele do PT, com 1.600 votos, foi eleito vereador pelas sobras de vagas. Então é uma possibilidade real dos partidos pequenos ainda continuarem existindo. Na realidade, você falou isso agora várias vezes, a questão dos partidos pequenos sobreviverem. Mas o senhor acredita, professor, que também pode ser uma oportunidade dos partidos pequenos também sumirem? É uma grande possibilidade. A gente hoje, meu caro Neto, temos 33 partidos, certo, registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 33. É muito complicado. Me diga no mundo inteiro qual o país que tem essa quantidade de partidos. É verdade. Imagina um presidente para ser o gestor desse país num congresso com 33 partidos, com 33 interesses diferentes. Então a gente precisa diminuir a quantidade de partidos para que um governante, seja o governador,
seja um presidente, consiga gerir o partido, porque fica muito complicado, tem que fazer uma engenharia política, tem que fazer acordos para poder aprovar projetos, as reformas que o país está precisando, como a administrativa, a tributária e por aí vai. Professor, teve alguma mudança nas questões inerentes à agenda, a data da eleição? Da posse, houve alguma modificação? Nas eleições agora para 2022 vai ser em outubro, né? Certo. E uma questão importante da reforma em relação à data. Para a eleição agora de 2022, o presidente e o governador eleitos vão tomar posse normalmente no dia 1º de janeiro de 2023. Os deputados federais, estaduais e os senadores irão tomar posse no dia 1º de fevereiro de 2023. Agora, quando chegar na eleição de 2026, houve uma pequena alteração de datas, ou seja, o presidente toma posse no dia 5 de janeiro de 2027 e os governadores em 6 de janeiro de 2027. Os senadores e os deputados federais e estaduais continuam a 1º de fevereiro. Por que os congressistas fizeram isso? Porque quando o presidente tomar posse no dia 5, vai dar a possibilidade dos governadores participar da solenidade de posse. Porque quando era tudo no dia 1º, como vai ser agora, o governador fica impossível prestigiar a posse do presidente. A menos que ele tomasse posse à tarde e a posse do presidente fosse pela manhã, fizesse aí uma... Não, e até a questão mesmo dele ir para o Ano Novo, para as festas, né, do Réveillon e ter que ir direto como tem isso aí não vai fazer grandes alterações à mudança de data, né? O país não precisa mudar de data. O país precisa de reformas para o país voltar a crescer, que a gente tem um desemprego muito grande e estamos vivendo um momento muito difícil da economia do país. Alguma mudança, professor, também, num quesito muito importante, né, nas questões eleitorais, a fidelidade partidária? A fidelidade partidária. O que o senhor traz para a gente de novidade? Certo. A fidelidade partidária continua, mas continua com a janela, tem aquela janela onde o candidato, o parlamentar, ele pode mudar de partido quando abre a janela para ele mudar de partido, né? E tem uma novidade, é o seguinte, que foi colocado inclusive na reforma. O parlamentar, vamos imaginar que você é afiliado ao MDB e está querendo sair do partido, tem um projeto para ir para o PP, vamos imaginar. Se for de comum acordo com a direção do partido, mesmo que seja fora da janela partidária, ele pode mudar de partido se for comum acordo. Boa, interessante isso. Que isso não tinha. Não tinha, tem que esperar o prazo. Tem que esperar o prazo. A menos que ele está num partido que o partido mudou completamente a linha programática do partido. Ele pode arguir a própria justiça eleitoral dizendo que queria sair porque ele entrou num partido dentro de uma linha que ele mudou completamente. Foi o caso do Cabo Bebeto. Ele foi eleito nas eleições de 2018, foi o mais votado de Maceió, né? Teve 20 mil votos na eleição para deputado estadual, e ele foi filiado, naquela época, ao PSL, que na época era o partido do presidente Jair Bolsonaro. O partido mudou muito a conduta, a linha programática, ele entrou na justiça e conseguiu se desfiliar do PSL, e hoje ele não tem hoje partido nesse momento. Foi via judicial, pode ser dessa forma, consensual, ou esperar a janela para ele poder mudar de partido. Vamos virar aqui a chave do nosso programa, falar um pouco de eleições 2022 em Alagoas. Vamos tomar um café, professor? Vamos rapidinho. Lá. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Aniversário Carajás, ofertas de presente para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. É só uma vez por ano, aniversário é bom demais. Pisos e revestimentos Ariel por R$ 25,90. Tinta acrílica Fosca Branco Neve Rende Muito Coral por 5 vezes de R$ 51,90. Ducha elétrica Advance Lorenzetti por 2 vezes de R$ 59,90. Serra Mármore com maleta e disco Bosch por 10 vezes de R$ 48,90. Pode contar com a Carajás. 31 anos do Sindipol. São 31 anos da existência do Sindipol, de um sindicato respeitado em todo o estado de Alagoas e no Brasil todo, por seus exemplos de lutas, combatividade e conquista para a categoria dos policiais civis. Família policial civil, vocês policiais civis, é com muito orgulho que eu me reporto a todos vocês policiais civis e aos familiares dos policiais civis que hoje temos um sindicato que nos orgulha por sua luta, por suas conquistas e o amparo a todos os policiais civis. Parabéns a toda a diretoria, parabéns e um muito obrigado aos funcionários do Sindipol que sempre acolhem os policiais civis, os familiares. Em meio a essa pandemia,
Mesmo assim, o sindicato continua sendo um grande acolhedor dos policiais civis. Parabéns a todos vocês, policiais civis. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o grande professor Marcelo Bastos, professor, trazendo agora para, claro, eleições 2022, vamos falar da Casa de Tavares Bastos, Assembleia Legislativa. O senhor acha que tem muita mudança, professor? Olha, eu já sempre falei aqui em outras oportunidades em programas que as mudanças são muito pequenas, né? Porque quem já tem mandato tem uma vantagem muito grande de quem não tem. Verdade, porque monta as Ele bases, já né? tem bases, ele tem tem história política da família, famílias tradicionais no interior do estado, né? Tem o fundo eleitoral e partidário que muitos outros partidos pequenos não têm. Quem está em primeira campanha, em primeira eleição, não é fácil, porque ele tem que montar uma estrutura, muitas vezes, como você diz, não tem base. Então as mudanças são pequenas, principalmente com a reforma. Por exemplo, sem as coligações fica muito difícil. Veja o que aconteceu na eleição de 2020. Gente com 5 mil votos não foi eleito. E gente com 1.600 foi eleito. Então é uma eleição muito complicada sem as coligações. Os partidos ainda estão se ajustando, aprendendo a viver sem as coligações. Porque, como eu disse, com a reforma das 27 vagas da Casa de Tavares Bastos, antigamente, se fosse ainda com a base, mesmo sem as coligações de 2020, um partido poderia lançar 41 candidatos, quer dizer, era mais gente para juntar votos, para eleger o primeiro a atingir os 55 mil votos, que é o quociente eleitoral, para eleger um deputado estadual. Agora, com essa reforma, não. Ele só pode lançar 28 candidatos, é 27 o número de vaga, mais um. Então é muito complicado. Você tem que pegar 27 pessoas que tenham uma densidade eleitoral para chegar aos 55 mil votos. Tem muitos partidos pequenos que não vão, mesmo somando os 28 que tenha, vai chegar a essa quantidade de 55, a menos que eleja com a sobra de vagas. No primeiro bloco, nós debatemos, até elitizou, né? A gente até batizamos aqui durante o nosso bate-papo. E eu acredito agora, diante do que o senhor falou, os 27 deputados, né, eles criam uma situação tão interessante por meio dessas bases, né, de situações financeiras que durante o mandato, né, aglutina-se. Aí eu perguntaria ao senhor, mas também tem o outro lado da moeda, professor. Tem ex-prefeitos que devem também vir muito fortes, né? Eu acredito que a campanha de 2022 para a Casa de Tavares Bastos, Assembleia Legislativa, deve ser uma das mais... das mais acirradas. Acirradas dos mas últimos ter 20 certeza anos. Que deve aí uns 4 a 5 blocos, no máximo, de possibilidade de raio de eleger. Vão ter partidos que não vão conseguir nem por sobra de vagas, nem pelo quociente eleitoral. Tenha certeza que vai permear aí um grupo aí ligado ao governador, outro grupo ligado ao Arthur, com Marcelo Vitor, outro grupo ligado ao JHC, deve permear nesses grupos aí para eleger os 27 que vão compor a próxima legislatura na Assembleia. Não tenha dúvida disso. Eu vou deixar o governo do Estado por último, vai ser um debate interessante, Senado, né? E Senado por último. Vamos lá para a Câmara Federal, não é isso? Vamos falar do deputado federal. Hoje nós temos, no caso, o Pedro Vilela, que entrou no lugar do JHC. Teve 27 mil votos, era o primeiro suplente da coligação do Arthur Sim. com o JHC, e ele entrou, né? E aí você vê. O Ronaldo, na outra coligação, que era o chapão do governador, teve 56 mil votos. O Carimbão, 53 mil votos. Engraçado. No entanto, ficaram em uma coligação que teve 5 eleitos, a outra teve 4, mas a outra ficou mais fácil, porque o cara entrou com 27, que é o Pedro Vilela, pegou 2 anos do mandato do JHC. JHC que se elegeu prefeito. Aí você tem também, lá na Câmara Federal, Arthur Lira, Max Beltrão, Sérgio Toledo, Nivaldo Albuquerque, Isnaldo Bulhões, Severino Pessoa, Paulão e Tereza Nelma. Eu perguntaria, professor, desses aqui, o senhor acredita também que deve permanecer grande parte? Todos os candidatos que têm mandato, seja a nível estadual, nível federal, são fortíssimos candidatos. Como você disse, eles têm base. Isso é um fator muito importante. Mas, por exemplo, o Paulão, ele teve 64 mil votos na eleição passada para deputado federal, mas ele estava no chapão do governador. Agora não vai ter coligação, ele vai ter que sair o PT só, então ele vai ter que ter a inteligência de arranjar pessoas, para ele mais 9, para não só ele repetir a mesma votação e os outros somar para eles atingirem 80 mil votos, que é o quociente eleitoral. O PT é bom no voto de legenda, mas não foi tão bom nessas eleições passadas como foi já no passado. Ele tem muito voto, o cara votando só no 13, que é o voto de legenda.
Então, será que ele vai ter essa mesma performance de 64 mil votos? Ele não mais atrelado ao chapão do governador, já que ele vai ter que sair pelo PT, já que não tem coligação? Então ele tem que ter a inteligência de trazer outras pessoas para o PT, para que eles possam somar 80, para o Paulão garantir a reeleição dele. Senão vai ter uma situação difícil. Vou dar outro exemplo. Severino Pessoa acabou de deixar os republicanos. Ele teve aí na casa de 60 mil. Então, se ele ficasse com o republicano só, ele estava, obviamente, fora do páreo. Então, ele vai ter que migrar para um partido que dê possibilidade real dele se eleger. Né? Isso é um fato. Por exemplo, por que o Rui Palmeira, que era prefeito de Maceió, deixou o Podemos e migrou para o PSD do Max Beltrão? Porque lá no Podemos, ele sozinho, ele teria que ter a inteligência de agregar novos candidatos com ele para eles atingirem 80 mil. Então ele foi lá para o PSD, porque o Max na eleição passada teve 140 mil votos. Por mais que o Max não tenha o tamanho da eleição passada, porque ele perdeu toda aquela base de prefeituras que ele tinha, e naquela época ele era ministro, isso pesou consideravelmente. Mesmo que o Max tenha uma perda de 140 cair para 80 mil votos, ele ainda garante uma vaga do PSD. Com a vinda do Rui, que mesmo não sendo mais prefeito, mas ele tem ainda uma densidade eleitoral maior, vamos imaginar que o Rui traz 60, então existe uma possibilidade real do PSD, Max com o Rui e mais alguns que venham agregar, eles conseguirem 2 naquela chapa do PSD. Eu sempre acho, sabe, pessoal de casa e professor, eu digo que a campanha para federal vai ser uma campanha também muito árdua. Das mais acirradas. Porque, exatamente. Por exemplo, você falou do Rui Palmeira, né? Quer queira, quer não, tem Maceió, uma densidade eleitoral interessante. Márcio Beltrão, ex-prefeito de Penedo, está lá, conseguiu eleger o irmão em Cururipe, né? Conseguiu fazer Jiquiá da Praia. O Ronaldo Lopes, que era o vice dele em Penedo. Então, assim, eu enxergo... Feliz de Zé, com a Rosiane, que hoje é aliada a ele. Exatamente. Então, assim, eu enxergo também, Márcio Beltrão também vem muito forte. É por isso que quando eu coloco que o Max teve 140 mil votos, cai para 80, porque tem um fator chamado Márcio Beltrão, que entrou nas bases do Max em Cururipe. Ele apoiava o Max em Penedo, não vai mais apoiar, caso ele venha a ser candidato a federal. Né? Então, quer queira ou quer não, isso é um fator que vai atrapalhar um pouco a candidatura do Max. Se a gente for debater, tem cada... Por exemplo, o deputado Sérgio Toledo é um deputado que você não... Ele faz o trabalho dele nos municípios que ele tem e ele honra essa questão. A diferença do Sérgio que ele não depende de nenhuma estrutura de prefeitura. Apesar dele ter vários prefeitos que o apoiam, sim, mas ele tem uma estrutura hoje dele, a base forte que o Sérgio, ele teve 90 mil votos. Não era expressivo. Não é um parlamentar que aparece muito na mídia, no próprio Congresso, mas ele tem aí 15, 14 prefeitos no interior. E como você disse, ele tem uma característica, o Sérgio Toledo, de honrar aquilo que ele assume. Então é muito importante. Você de vez em quando vê aí nas histórias da política, da literatura política, que muitos se elegeram e não honrou o compromisso. Na outra eleição, vai receber o troco. O Sérgio Toledo tem essa característica positiva. Ele honra o compromisso que ele assume, como é uma característica do Marcelo Vitor, presidente da Assembleia. No caso, pela primeira vez, nós teremos praticamente 4 grandes grupos, né? No caso, querendo o governo do Estado. Você pode ter um grupo, provavelmente um grupo do JHC, né? Que certamente vai vir para a briga. Você tem um grupo de Arthur Lira, né? Você vai ter um grupo do próprio Marcelo Vitor, né, o grupo da Assembleia, e vai ter o grupo do próprio governador de Alagoas, Renan Filho, caso ele apeie, né, do governo do Estado, que é uma decisão muito difícil. Eu confesso que eu não gostaria de estar na pele dele, porque, claro, você sabe que a política ela é dinâmica até demais. Eu perguntaria, o senhor já viu, e se já, quando foi que aconteceu, né, uma eleição com 4 grandes grupos políticos. Geralmente, por isso que aqui é CRB e CSE. Exato. A campanha do azul já vi 2, mais 4. Né? 4 eu não sei se vai conseguir consolidar esses 4 grupos. Eu acredito que 3. Eu acho que Marcelo Vitor, no final, funde com o próprio Arthur Lira. Isso é uma possibilidade, porque eles são muito atrelados há muito tempo, né, de hoje. Até na eleição agora de 2020, Arthur com Marcelo estava apoiando Davi Davino. Então, é uma tendência. Isso. A menos que o Marcelo Vitor resolva ser candidato, assuma um governo tampão, seja o candidato ligado ao governador. Então o Arthur jamais vai apoiar o Marcelo com esse atrelamento ao governador, porque tenha certeza que o Arthur não vai
se juntar com o Renan Filho. Até por questões diferentes. Vou dar exemplo. O governador defende a questão da gasolina, né, do ICMS como está aí. O Arthur é contrário. Inclusive, ele lançou lá uma PEC para mudar a questão do valor do ICMS que os estados recebem. O Arthur jamais vai apoiar o Lula, provavelmente o Bolsonaro. Então é muito difícil juntar o pessoal do Arthur com o pessoal do governador. Mas é possível do Marcelo com o governador, diante da possibilidade dele ser o candidato do grupo do Renan e do grupo dele da Assembleia ao governo do Estado. E caso isso aconteça, a gente tem... também outra possibilidade do grupo do Arthur se juntar com o grupo do JHC, faltando alguns dias para o dia 2, porque para o JHC ser candidato ao governo, ele vai ter que deixar a prefeitura, como é o caso do governador. A diferença é que o JHC vai ter um vice que vai estar atrelado a ele, que é o Ronaldo, vai apoiar, vai marchar com o JHC. O governador não tem mais vice, vai ser uma pessoa que provavelmente não é do grupo dele, lá da Assembleia. São diferenças grandes. Então, se o JHC tiver em mãos pesquisas que colocam ele numa diferença grande em relação ao segundo, é que é a velha história, ele não vai deixar o cavalo selado passar 2 vezes. Ele vai sentar e é candidato ao governo, fortíssimo candidato. E as pesquisas dizem isso, do JHC, não só em Maceió, mas no interior do estado. Então, ele é candidato ao governo, porque hoje nós não temos grandes candidatos ao governo. O Rodrigo Cunha vive na órbita do JHC, né, e que poderia nem ter sido assim. Verdade. Né? Mas ele se apequenou como senador. O governador, ao longo de 8 anos, não criou um candidato para chamar de seu. O Arthur, junto com o Marcelo Vides, são fortes politicamente, têm poder, mas não tem um candidato de voto. Eleição majoritária é diferente de uma eleição para deputado federal, para deputado estadual. Uma composição na Assembleia para eleger o presidente da Assembleia é uma coisa, para se eleger candidato ao governador é outra completamente. Então nós não temos um candidato forte para o governo. É por isso que o JHC pensa seriamente ser candidato. É diferente para o Senado. Você tem o candidato mais forte, é o próprio governador, né? Temos o Colo, que você não pode subestimar, não só pelo voto que ele tem cativo do eleitorado que vota no Colo, e tem aquele cara que vai votar no Colo porque é anti os calheiros. E tem uma figura que surgiu, que é o novo, que isso aconteceu muito nas eleições de 2018, que é o delegado Fábio Costa, que nas pesquisas aqui em Maceió, que representa 30% do eleitorado de Alagoas, que é o maior colégio eleitoral, ele aparece no empate técnico, tanto com o governador, que foi o maior realizador de obra na história de Alagoas, e com o Colo. Né? E a gente teve esse fenômeno acontecendo no Brasil afora. Aquele delegado lá de Sergipe, o Alessandro Vieira, que faz parte da comissão agora da CCPI, foi eleito senador, desbancando os francos, desbancando toda aquela turma tradicional da política de Sergipe. E isso pode acontecer em Alagoas e em qualquer lugar do Brasil, como aconteceu nas eleições de 2018. Só finalizando, professor, aqui hoje, o pessoal de casa, o nosso programa, rapidamente, Instituto Falper, né? Renan Filho, 20,25%, Collor, 18,75%, até avalizando o que você acabou de falar. Fábio Costa, 17,75%, Ronaldo Lessa, 11,25%. Uma coisa que você acabou de dizer, que o governador foi quem lembrar, mais... Neto, que essa pesquisa feita pelo Instituto FAUP foi com a amostra de 2.000 eleitores aqui em Maceió. Sim. Não foi feito no interior da Alagoas. Porque o governador tem uma certa dificuldade em Maceió, a família Calheiros nunca ganhou eleição aqui em Maceió. Se você faz um histórico de 85 para cá, eu relato, se você quiser, toda a história da política alagoana de 85 para cá. Você tem até um livro. Eles não conseguiram. Mas, por exemplo, ele é forte em Maceió. Ele ganha com uma certa diferença, não grande, mas ganha. Mas tem que lembrar que o interior do estado representa 70% do eleitorado e a ampla maioria dos prefeitos está com o Renan Filho e ele vai fazer a diferença no interior caso ele venha a ser candidato. É bom lembrar, uma coisa é quando ele foi candidato com a máquina do estado. E se ele agora não for candidato e não tem uma pessoa no governo que fique no lugar dele, ligado a ele, vai ter um fator complicador. Mas mesmo assim, ainda é o mais forte candidato ao Senado da República aqui em Alagoas. Professor, eu queria, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, mais uma vez agradecer a sua visita, né, a sua vinda aqui para conversar com o eleitorado alagoano, dizer que é sempre bom recebê-lo, né? Você é uma pessoa que passa, que atualiza, né, politicamente a gente, que eu acho que o mundo sem a política não vive, a gente não consegue andar, né? E assim, faça sempre daqui, professor, o seu espaço e a sua tribuna,
Obrigado por ter vindo. Eu quem agradeço mais uma vez, Neto, ao pessoal aqui do programa Personalidades. Estou sempre a seu dispor. Obrigado, professor. As eleições aí em outubro, ainda temos aí você praticamente vai passar um ano. Você vai passar muito por aqui. E, como eu digo, política é muito dinâmica e pesquisa a fotografia do momento. Muitas águas irão correr por debaixo da ponte ainda. Forte abraço. Obrigado, professor. Eu gosto muito desse seu lema. A pesquisa é a fotografia do momento. Pessoal, conversamos com Marcelo Bastos, cientista político. Lembrando, claro, que esse programa tem o apoio dessa casa maravilhosa, Hotel Tambaqui. Se você tem alguém que vai visitar Maceió, que vai passar alguns dias aqui na capital alagoana, indica aí esse número aí embaixo. Diga que viu no programa Personalidade, claro, vai ter um grande desconto na sua diária. Vem para cá, vem fazer parte da família Tambaqui. Lembrando também que a Carajás abraça esse contexto de comunicação, trazendo para você o que há de melhor. Vai construir, reformar, vai na Carajás. Vai valer a pena, não tenho dúvida, tá bom, pessoal? Lembrando também, se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa de Personalidade, ou então o maior portal de notícias de Alagoas, Portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto, né, nesse novo contexto de comunicação, @Neto Alto, e vamos ser felizes juntos, tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino e a minha amiga Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Valeu!